Os humanos antigos não tinham relógios nem telefones, então como sabiam a hora de caçar ou dormir? Acontece que eles liam o tempo pelas sombras, pelas estrelas e pelo próprio corpo. E nós ainda usamos os truques deles. Pense nisso. Sem alarme para te acordar, sem calendário, sem retângulo brilhante mostrando 4:15. No entanto, há milhares de anos, nossos ancestrais se encontravam em locais combinados e iniciavam as caçadas no momento perfeito. Eles migravam com as estações, plantavam as colheitas no tempo certo e agendavam cerimônias religiosas com precisão de dia exato. De alguma forma, sem um único número escrito em lugar nenhum, eles chegavam na hora certa. Então, como sabiam? Vamos começar com uma pequena distinção. Existe uma diferença entre dizer as horas e realmente medir o próprio tempo. Medir o tempo significa dividi-lo em partes iguais e contáveis, segundos, minutos e horas que podemos contar com cuidado. Saber as horas é mais simples. É saber onde você está no dia, no mês ou no ano. Os humanos antigos não precisavam de precisão atômica. Precisavam saber quando sair do acampamento ou verificar as armadilhas. Eles precisavam se reunir antes que a chuva voltasse. E o tempo importava enormemente. Era pura sobrevivência. Perca a temporada do salmão por 3 dias e sua tribo comerá raízes e cascas por um mês. Plante antes da última geada e as sementes apodrecem silenciosamente debaixo da terra antes mesmo de terem uma chance. Caminhe por muito tempo sem saber quando o sol se põe atrás da serra e você vai dormir ao relento, com bichos te mordendo. As caçadas precisavam coincidir com o movimento das presas. A pesca tinha que se alinhar perfeitamente com as marés do oceano. Os rituais tinham de se alinhar com a lua. Migrações inteiras eram construídas em torno de uma compreensão comum do quando. Nossos ancestrais usavam 4 ferramentas principais: o céu, a sombra, a água e o próprio corpo humano. Esse é o passeio que vamos fazer hoje. Inscreva-se se você tem curiosidade sobre o que nossos ancestrais descobriram silenciosamente. Porque a verdade é a seguinte: o primeiro relógio nunca foi construído. Ele foi notado pelos humanos antigos ao observarem o céu. Imagine que você está ao ar livre há 10.000 anos, sem prédios bloqueando sua visão, sem postes de luz apagando o brilho do céu. Apenas um horizonte, um sol, uma lua e um espetáculo bem lento e bem confiável passando acima da sua cabeça. Você a observa todos os dias da sua vida. Seus pais a observaram, os pais deles a observaram, geração após geração. Depois de gerações, os padrões começam a parecer óbvios de uma forma difícil de explicar para alguém com um smartphone. Esse é o paradoxo. Os humanos antigos não tinham números, nem unidades, nem minutos, e ainda assim eram extraordinariamente precisos. Eles conseguiam prever quando uma determinada estrela apareceria pela primeira vez no horizonte, com precisão de um único dia. Eles conseguiam prever eclipses, sincronizar o parto com o ciclo lunar. Tudo isso sem a aritmética como a conhecemos hoje. O truque é que eles não pensavam no tempo como medida. Pensavam nele como um padrão, um ritmo. Algo que o mundo fez repetidas vezes, que você aprendeu observando em silêncio ao longo das estações da sua vida. E o padrão maior, mais barulhento e mais evidente no céu era, é claro, o grande sol ardente lá em cima. O sol tornou-se o primeiro ponto de referência compartilhado da humanidade. Todos podiam vê-lo. Todos concordavam sobre o que ele estava fazendo. Ele subiu, atravessou, desceu e voltou. O mesmo arco confiável todos os dias. E o mais importante, fazia isso de maneiras ligeiramente diferentes conforme a estação. Mais alto no verão, mais baixo no inverno. Nascendo num ponto ligeiramente diferente do horizonte a cada manhã, traçando um caminho em constante mudança ao longo do ano inteiro. Então, antes de os humanos antigos se preocuparem com as horas, eles descobriram as estações. As estações vieram primeiro, e por uma margem enorme.
Uma estação é fácil, é um clima com o qual toda a paisagem concorda. Frio, úmido, quente, seco, sentido por todos. Você não precisa de instrumentos para senti-lo. As horas são mais difíceis, as horas são pequenas e as coisas pequenas passam despercebidas. O sol se move, nunca para. Então, como você o fixa? Finque uma vara no chão. Essa é a invenção. Uma vara vertical em pé, projetando uma sombra fina sobre a terra nua abaixo. Observe essa sombra ao longo do dia. De manhã, ela se estende longa para o oeste. Conforme o sol sobe, a sombra encurta. No exato meio do dia, a sombra fica tão curta quanto jamais ficará aqui. Então ela cresce de novo, esticando-se para leste. Ao pôr do sol, está longa outra vez, apontando para o lado oposto de onde começou. Esse graveto tem um nome. Os cientistas o chamam de gnomon, talvez o mais antigo instrumento científico da história da humanidade, e é praticamente de graça. Qualquer um pode fazer um. Uma criança consegue entender. É só ler o formato da sombra. Os egípcios pegaram essa ideia e a construíram em escala enorme. Seus obeliscos de pedra não eram decoração, eram relógios públicos. Um único obelisco projetava uma sombra que varria a praça como o ponteiro de um gigantesco relógio de sol. As pessoas olhavam para cima, viam onde estava a sombra e sabiam quando trabalhar, comer ou voltar para casa. A propósito, o meio-dia não foi inventado, foi descoberto. O meio-dia é simplesmente o momento em que a sombra é mais curta. Cada gnomon na Terra concorda com o meio-dia naquele ponto. Nosso meio-dia é mais antigo que toda a língua já falada. Bom durante o dia, mas e à noite? O sol desaparece e durante metade de cada dia as sombras não funcionam. Se você é um humano da antiguidade acompanhando os turnos de uma caravana ou marcando um ritual à meia-noite, precisava de outro sistema. Então nossos ancestrais olharam para cima. As estrelas, ao que parece, também são um relógio. E surpreendentemente preciso. Estrelas diferentes surgem em épocas diferentes do ano. Em qualquer noite, elas seguem a mesma ordem, os mesmos intervalos. Memorize a estrela que surge primeiro após o pôr do sol, depois a seguinte. Uma contagem regressiva visível das horas da noite. Os egípcios, mais uma vez, eram obcecados por isso. Eles dividiam todo o céu em 36 grupos de estrelas, chamados decanos. Cada decano surgia num momento específico. Quando um aparecia, o sacerdote de plantão sabia a hora exata. Percorra decanos suficientes e o amanhecer chegava. Este é, de certa forma, o ancestral do dia de 24 horas. 12 decanos à noite, 12 horas de sombra durante o dia. Sómios, o número que ainda usamos hoje. A lua, por sua vez, marcava o mês. Observe-a por algumas semanas. Ela cresce de um fio fino até ficar cheia e depois volta a minguar. Esse ciclo dura aproximadamente 29 dias. É daí que vem a palavra mês, da mesma raiz que lua. Toda a cultura do planeta, de forma independente, usou a lua para organizar os meses. Dezenas de civilizações, um relógio compartilhado. Os agricultores plantavam por ela. Os marinheiros navegavam por ela. Os sacerdotes marcavam festivais por ela. Um único cronômetro prateado para todos. Para os maiores períodos de todos, nossos ancestrais observaram a oscilação anual do Sol se deslocar através das estações. No verão, o Sol nasce bem a nordeste e se põe bem a noroeste todas as tardes. No inverno, ele se agacha baixo e curto no céu do sul, mal subindo acima do horizonte gelado. Os dias extremos, o mais longo e o mais curto, são chamados solstícios. Nossos ancestrais os marcavam com pedra. Stonehenge, na Inglaterra, é essencialmente um enorme despertador do solstício, construído com gigantescas pedras brutas erguidas na vertical. Na manhã do solstício de verão, o sol nasce exatamente através de uma fresta específica entre as pedras.
Newgrange, na Irlanda, é ainda mais antigo, com 5.000 anos, um túmulo de corredor neolítico construído por agricultores. No solstício de inverno, um feixe de luz solar entra por uma fresta estreita e desliza lentamente por um corredor. Aquele único feixe de luz alcança até uma câmara interna escura, iluminando-a por um breve instante. As pessoas realmente construíram esses monumentos, arrastando pedras do tamanho de ônibus por todo o campo para este momento. Eles estavam no lugar certo para ver o Sol fazer exatamente aquilo que sabiam que ele faria. Isso não é superstição, é astronomia, previsão pura e repetível, testada contra o giro do céu todos os anos. Mas às vezes o tempo estraga o céu. Nuvens acontecem, tempestades acontecem, semanas inteiras de garoa cinzenta acontecem. Quando o Sol e as estrelas estão escondidos, você não consegue lê-los. Então, nossos ancestrais foram espertos em ambientes fechados. Então entraram e inventaram o relógio de água, um recipiente simples que mede o tempo gotejando. O nome sofisticado é clepsidra, que literalmente significa ladra de água em grego. Um nome poético para um objeto tão simples. É um recipiente com um pequeno furo. Você o enche e a água pinga a um ritmo constante. À medida que o nível da água desce, as marcas no interior do recipiente indicam-lhe exatamente quanto tempo passou. É isso, simples, elegante. E funciona seja meio-dia ou meia-noite, com sol lá fora ou chuva torrencial. Os egípcios usavam relógios de água nos templos para cronometrar rituais noturnos. Os gregos os usavam nos tribunais. Estudos mostram que os julgamentos atenienses tinham limites de tempo rigorosos. A maneira de impô-lo era colocar diante de todos uma clepsidra e diga ao advogado que ele pode falar até parar de pingar. Quando a água acabou, você se sentou. Tivesse você terminado seu argumento ou não. Sinceramente, um sistema jurídico que eu gostaria de ver revivido hoje. Os relógios de água foram os primeiros dispositivos a medir o tempo independentemente do céu. Não se importavam com o clima, eles não ligavam para a estação. Simplesmente pingavam. Pela primeira vez, era possível comparar durações entre lugares diferentes. Duas cerimónias em cidades diferentes podiam durar o mesmo tempo se você calibrasse seus jarros da mesma maneira. Ainda assim, os relógios de água não eram portáteis. Você não conseguia prendê-lo ao pulso, nem levá-lo em uma marcha. Então as pessoas se tornaram engenhosas de novo. Relógios de incenso, relógios de vela, cordas com nós embebidas em óleo e acesas lentamente. Os chineses aperfeiçoaram os relógios de incenso, transformando-os em objetos deslumbrantes, nos quais um bastão perfumado queimava ao longo de uma calha esculpida, e uma fragrância específica subia no ar quando chegava a determinada hora. Você podia literalmente sentir o cheiro do tempo. Cada hora tinha um aroma diferente. Imagine isso como seu despertador. Não um zumbido, mas sândalo se transformando em pinho. As velas funcionavam da mesma forma. Marque uma vela com anéis. Conforme ela queima, a chama passa por cada anel. Finque um prego na cera. Quando a cera derreter até o prego, ele cai e tine lá embaixo. Esse é um despertador de verdade, inventado muito antes da eletricidade, feito com coisas que qualquer um pode encontrar na floresta. E por baixo de tudo isso, os nossos antepassados tinham o relógio mais antigo de todos, o próprio corpo, marcando o tempo silenciosamente. A fome chega num horário. O cansaço chega num horário. Sua pulsação marca os segundos mesmo sem você contar. Estudos mostram que pessoas isoladas em cavernas, sem luz solar durante semanas, ainda assim entram num ritmo de 24 horas. O corpo sabe, sempre soube. Os soldados romanos em marcha mediam o dia pelo próprio cansaço, a própria fome, a posição do sol sobre suas armaduras. O próprio corpo servia como relógio. As horas romanas, a palavra em latim é hora, tinham uma propriedade estranha. Elas se esticavam e encolhiam com as estações. Espera, as horas não tinham a mesma duração? Não, não tinham. E é aqui que a coisa fica realmente interessante. Veja como funcionava.
Os romanos, assim como os egípcios antes deles, dividiam o dia, do nascer ao pôr do sol, em 12 partes iguais. 12 horas de luz do dia todos os dias do ano. Parece bom, até você perceber que a luz do dia não é constante. No verão, o sol nasce cedo e se põe tarde, mais luz do dia. No inverno, menos luz do dia, dias mais curtos em toda a parte. Então, dividir a luz do dia em 12 partes iguais significa que 1 hora de verão é muito mais longa do que 1 hora de inverno. 1 hora de verão romana podia se estender por até 75 minutos pela nossa contagem moderna. 1 hora bem longa, de fato. 1 hora de inverno romana podia encolher para 45 minutos. E isso era completamente normal para todos naquela época. Ninguém reclamava, ninguém achava estranho. A hora era uma fração do dia, não uma unidade fixa. Ou seja, as horas antigas eram elásticas, não fixas. 12 horas de luz do dia, mais longas no verão, mais curtas no inverno. 12 horas noturnas fazendo o oposto. O tempo era local, corporificado, negociado entre você e o próprio céu. A hora fixa, um bloco de 60 minutos que nunca muda, independentemente da estação, é na verdade uma invenção moderna. Só faz sentido quando você tem relógios mecânicos com engrenagens que não se importam com o sol lá fora. Os relógios mecânicos, em uma forma confiável, só se firmaram na Europa por volta do século XIII ou XIV, nas torres das igrejas. Então, o nosso suposto senso natural de tempo é tudo menos natural. É uma imposição da máquina, útil, mas recente. E é aqui que a história volta até nós, porque o seu corpo ainda funciona pelo relógio ancestral. Os cientistas chamam isso de ritmo circadiano, um ciclo aproximado de 24 horas que regula o sono, a fome, o estado de alerta, os hormônios e a temperatura. É impulsionado pela luz que atinge os seus olhos. Em algum nível profundo, você ainda é uma criatura que segue o sol até hoje. O relógio dos seus ancestrais está dentro de você agora, batendo. E o jet lag, ao que parece, é a prova disso. Atravesse o mundo em poucas horas e seu corpo não se importa com o que os relógios locais dizem. Ele ainda segue o antigo ritmo do sol de onde você partiu. Leva dias para o relógio interno se ajustar. Esse é um sistema muito antigo tentando, sem sucesso, acompanhar um sistema muito novo que nós mesmos inventamos. Semanas, meses, estações, tudo herdado. A semana de 7 dias vem da antiga Mesopotâmia, ligada a 7 objetos brilhantes do céu. Os meses vêm da Lua. As estações, da inclinação da Terra. Todo calendário é apenas um fóssil do céu. Os relógios, por sua vez, silenciam o sentido mais antigo do tempo. Os humanos antigos sentiam o meio-dia chegar, sentiam as estações mudarem em seus ossos. Os pescadores sentiam a maré. Os agricultores sentiam a geada. Terceirize essa consciência para um relógio de pulso e o sentido mais antigo se apaga. Ela não morre, continua ali, por baixo, à espera. Então os antigos nunca deixaram realmente os nossos pulsos. Recapitulando rapidamente, o céu nos deu as estações, os meses e a própria ideia do dia como ritmo. A sombra nos deu o relógio de sol e o meio-dia. A água nos deu a primeira medida do tempo verdadeiramente independente do céu. O corto nos deu o ritmo essencial do qual não conseguimos escapar. 4 ferramentas, 0 relógios. Uma espécie sempre pontual. Dezenas de milhares de anos antes que uma única engrenagem fosse cortada, e eles não sentiam que estavam perdendo nada. Eles não esperavam pela chegada dos relógios. Tinham o que precisavam. O céu bastava. E as pedras também. Um gravete na terra era suficiente. O que levanta a pergunta: o que mais nossos ancestrais sabiam apenas por prestarem atenção? Se eles liam o tempo por uma sombra, o que poderiam ler no vento ou no movimento dos animais? O que eles conseguiam ver na forma de uma nuvem no horizonte distante? Muita coisa, ao que parece. E muita coisa é o que já esquecemos. Saberes que nossos ancestrais carregavam e que a vida moderna apagou em silêncio. Se você achou isso interessante, o próximo vídeo pergunta como os humanos antigos sabiam onde estavam,
sem mapas ou bússola. Como se atravessa um oceano quando os únicos pontos de referência são as estrelas e as ondulações sobre a água sem fim? Como você entra numa floresta que nunca viu antes e sai do outro lado vivo? Mesma espécie, mesmos cérebros, mesmo céu sobre nós, apenas truques diferentes. Inscreva